Bom dia, que bom que você está aqui, que bom que você está nessa gravação. Deus abençoe muito você e nós vamos fazer a nossa oração para começar. E eu espero que realmente tudo que nós vamos conversar hoje, ou se você não falar nada, você apenas me escutar, que isso sirva como algo que, uma semente, que gere algo no seu coração que é de Deus, que não tem a ver comigo, minha opinião, a opinião da nossa família, nada disso, mas que tem a ver com o plano de Deus para as famílias. Então eu vou fazer uma oração para nós começarmos. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de sentarmos aqui, Senhor, e ouvirmos um pouco, Senhor, sobre criação de filhos. Senhor, a minha oração diante de Ti é que esse encontro, Pai, essa uma hora da vida dos Teus filhos, que eles estão investindo, Senhor, para pensar sobre a educação dos filhos deles, Pai, que em nome de Jesus isso gere a mudança que o Senhor quer ver dentro de cada lar, porque o Senhor sabe das nossas famílias, da nossa rotina, do nosso desejo. O Senhor sabe, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, que não seja eu falando aqui com eles, Pai, com a minha sabedoria humana, mas que seja mesmo o Senhor falando em cada coração, Pai, aquilo que tem a ver com a rotina deles, Pai, aquilo que tem a ver com aquilo que precisa mudar, para que realmente, Senhor, seja alcançado, Deus, o objetivo que o Senhor tem para os nossos filhos e que nós entendemos que o Senhor quer realizar na nossa geração. Por favor, Deus abençoe esse tempo. Que esse tempo seja muito proveitoso diante do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E quando eu compartilhar a minha tela com vocês, muito provavelmente eu vou parar de ver os rostinhos. Eu acho que eu vou parar de ver os rostinhos de vocês em algum momento. E se você quiser falar algo, você, por favor, compartilhe, porque a sua participação é importante, ok? É muito importante, na verdade. Bom, nós estamos então no nosso segundo encontro de criação de filhos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa benção dessa tarefa que é criar os nossos filhos no Senhor, não é verdade? Então vamos lá. O que que nós falamos no último encontro? Agora é a hora de nós fazermos uma breve revisão para lembrarmos, refrescarmos da nossa mente o que que nós falamos. E se você faltou no primeiro encontro, nós temos gravados. Se não, simplesmente pega aí a revisão e acompanha comigo. Bom, uma das coisas que nós falamos é que nós precisamos definir com o nosso cônjuge qual é a rotina que nós queremos estabelecer para os nossos filhos. Foi isso que nós falamos semana passada. Claro, é muito importante que você ande em concordância, porque se não andarem os dois juntos, como que vai ter acordo dentro de casa? E antes de nós falarmos a respeito de como educar os nossos filhos, de como planejar, de como sermos intencionais, definitivamente nós precisamos falar com o nosso esposo e ver se tem acordo. Aliás, eu agradeço por cada um de vocês que enviou as tarefas, que me falou sobre a sua rotina, que falou sobre desafios. Muito obrigado mesmo. Foi uma bênção ter recebido esse feedback da parte de vocês. Uma outra coisa que nós falamos na semana passada é a importância da gente perguntar para o Espírito Santo sobre qual o hábito errado que a gente tem nas nossas vidas e que está, de certa forma, atrapalhando esse objetivo de criarmos filhos de maneira intencional para o reino, de possibilitar que os nossos filhos sejam equipados com o melhor dessa terra, vamos falar dessa maneira, para que eles sejam bem-sucedidos, pessoas de Deus, pessoas que amem a palavra. Por que que é importante perguntar ao Espírito Santo? Porque muitas vezes eu e você nós podemos estar cegos para algumas coisas. Algumas coisas fazem tanto parte da nossa rotina que chega um momento que a gente acha que aquele é o certo e pronto. E isso sabe o que vai fazer, queridos? Vai nos impedir de, acho que ouvir mesmo a voz do Senhor e mudar aquilo que precisa ser diferente. Imagina só, você com certeza gostaria que seus filhos fossem pessoas que dialogassem com você, que te contassem dos problemas, contassem das dificuldades, contassem dos medos. Concorda? Todos nós queremos que os nossos filhos falem conosco de maneira livre e espontânea. Agora, por que que nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos mostrar se nós estamos semeando isso? Porque de repente você tem essa vontade que o seu filho tenha o hábito de abrir o coração para você, só que todas as vezes que ele fala com você, sem você perceber, você na verdade não o escuta. Ele conta metade da história e você já começa a corrigir ele, dizer o quanto ele está errado, o quanto ele devia estar fazendo de uma maneira diferente. Ou seja, sem querer, você acaba podando no seu filho a vontade
vontade de contar as coisas para você. E isso, ao longo do tempo, vai fazer com que ele comece a procurar outras pessoas para conversar. Portanto, perguntar ao Espírito Santo qual que é o hábito que vocês têm em casa que está errado, qual é o costume, qual é a característica, é muito importante, porque o Espírito Santo certamente fala conosco. Ele vai trazer para você, em algum momento, quando estiver acontecendo aquela situação, um incômodo, e você vai entender que aquilo provavelmente está gerando algo que não vai te levar para o destino que você, na verdade, quer. Você está fazendo isso de maneira involuntária. E nós vimos também que nós precisamos ser intencionais com o pouco de tempo que nós temos. Se você e eu nós não planejarmos, a gente não planejar uma viagem, a gente não planejar um jantar, a gente não planejar uma noite de jogos, a gente não planejar um sleepover na sala, se nós não planejarmos atividades legais com as crianças, queridos, eu não sei vocês, mas nós somos engolidos pelo trabalho. E não só pelo trabalho, mas pelo cansaço. E hoje é muito fácil nós simplesmente nos largarmos no sofá, e tudo bem, sofá é muito gostoso, mas a gente não planejar uma noite que pode criar memórias. Então, nós falamos sobre isso no último encontro. Além do que, falamos também que nesses 4 encontros a gente vai ver um pouquinho sobre isso. A necessidade de urgência, ou seja, temos que mudar a nossa rotina para fazer com que ela intencionalmente leve os nossos filhos para perto de Deus e para perto da excelência. Nós vamos falar sobre conceitos bíblicos que estão por trás disso e nós vamos também falar sobre absolutos e relativos, porque sim, algumas coisas fazem parte da rotina, têm de fazer parte da rotina dos nossos filhos. Por exemplo, leitura bíblica, por exemplo, oração. Agora, o que que é relativo nisso? Relativo é a maneira como se encaixa na tua rotina. Eu posso, por exemplo, dizer que eu leio a Bíblia todas as noites com os meus filhos e eu e meu esposo fazemos isso juntos, mas porque meu marido está em casa toda noite. Se você tem um marido que não está em casa toda noite, ou se ele não professa a mesma fé que você, ele não vai querer fazer parte. Você deve convidar de maneira gentil, mas se ele não aceitar, ainda assim você precisa fazer esse momento acontecer. Tudo bem? Então, o absoluto é o princípio, tem de estar lá, mas o relativo é a maneira como se encaixa na sua rotina e é como você vai fazer isso da maneira mais excelente para o seu objetivo, que é criar filhos para o reino. E nós vimos também, que foi o que eu acabei de falar, que a educação de filhos, de acordo com Provérbios 1, 8 a 9, não é trabalho de uma pessoa só. É trabalho de 2 pessoas. Quando o Senhor Deus, o Senhor Deus diz que o pai traz o ensino e a mãe a instrução, está querendo dizer que esse filho vai ser muito abençoado se ele der ouvidos a isso, porque o pai e a mãe trabalham juntos em unidade, em acordo, e muitas vezes, quando de repente não tem acordo sobre uma situação, em oração para que Deus mostre o melhor caminho e até em submissão, se a esposa perceber que o marido está irredutível. A questão é. A palavra de Deus diz que educação de filhos é o trabalho de 2 pessoas. Só que se você está criando seu filho sozinha ou sozinho, saiba, você na verdade pode não ter um cônjuge presente, mas você tem o Senhor Deus Todo-Poderoso junto com você, que te deu a palavra e que tem te alimentado para que você abençoe a sua geração. Não deixe ficar no seu coração. Ah, meu marido não se importa, minha esposa não se importa, também não vou fazer nada então. Deixa as coisas irem até dar errado e ele vê que ele não me ajudou. Não deixe esse pensamento vencer na sua mente. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, você estará tratando de maneira muito, vamos dizer assim, de uma maneira muito menosprezante. Olha, eu inventando uma palavra aqui. Você estará menosprezando a herança que o Senhor te deu. Porque os filhos são herança do Senhor. Então, ainda que o seu cônjuge, né, a esposa ou o esposo, não se importe com a educação dos seus filhos, porque infelizmente existem pessoas que agem assim, você faz a diferença. Você dá o princípio, você dá a instrução, você dá o ensino e você depende do Senhor nessa jornada. Tá. Nós vimos então 7 tópicos que não são finais, gente, por favor, tá? 7 tópicos que falam sobre a algumas coisas que são absolutos. Tipo, tem de fazer parte da vida da criança. A rotina, a organização, a autonomia, o tempo de família, o descanso desassociado de tela. Pode ter tela, pode ter um filme, pode ter um jogo, mas não somente isso.
Tempo de oração, tempo de estudo bíblico e leitura bíblica, e também tempo de estudo, fazer tarefa, se esmerar em matemática se não está indo bem, em inglês, enfim. Então, esses foram absolutos que nós trouxemos para vocês. E eu tinha pedido que, como tarefa, vocês conversassem com seus esposos, com seus cônjuges, né, com as esposas, e meio que definissem se vocês têm acordo na educação das crianças. Se tem alguma coisa entre vocês que, na verdade, vocês falam, poxa, a gente nunca conversou sobre isso. Porque definir um padrão traz bênção para vocês, vai trazer objetividade. Então, alguns de vocês me mandaram rotina, eu agradeço por isso. Só que hoje nós não vamos falar sobre o sete, não. Nós vamos falar sobre esses quatro tópicos que estão um pouco mais em destaque, que é rotina e organização, tempo de oração, tempo de estudo e tempo de leitura bíblica. Mas esses temas eles estarão onde? Eles estarão dentro de qual assunto? Vamos ver o que nós temos para hoje. Dois são os assuntos que nós vamos caminhar juntos e conversando. Nós vamos primeiro falar sobre arroz com feijão, ou seja, o básico bem feito, gente, o de todo dia que alimenta e nutre. Falar sobre arroz com feijão ou falar sobre o feito, ainda que não perfeito, está falando de que alguns princípios básicos, muito simples mesmo da nossa vida, se mantidos com consistência, vão trazer grandes resultados. Essa reunião não tem a intenção de deixar você extremamente desesperado para mudar toda a sua vida e a sua rotina de uma vez, como se você estivesse fazendo tudo errado. Ao contrário, esses encontros têm a intenção de você pegar algumas ideias que você vai escutando eu falar e você pensar: isso faz sentido. Puxa, olha, isso ela faz na casa dela, mas na minha casa funciona de tal jeito. Puxa, esse negócio eu nunca pensei. Nossa, não, isso eu acho que é absurdo, isso eu não pego para mim, não. Então, você vai construindo, e o mais importante do que uma grande mudança é o fato de você tomar decisões e não desistir. É o arroz com feijão feito todo dia com consistência, porque isso vai gerar a longo termo o resultado que nós queremos. Então, se você inclui na sua rotina oração, ok? Todos os dias nós vamos orar. E agora, inclusive, eu quero fazer uma observação. Uma mudança de rotina, ela funciona muito bem quando as pessoas envolvidas na rotina, elas são ouvidas. Quando o objetivo maior é explicado. Se você simplesmente chega para o seu esposo, para sua esposa ou para o seu filho e diz: Ó, a partir de hoje a gente vai ler a Bíblia antes de dormir. E isso é só uma regra solta no ar. Ao invés disso parecer um convite, isso parece que é uma ordem. Isso parece que é uma santa convocação, mas não no bom sentido. As pessoas podem sentir que você está sendo apenas autoritária ou autoritário. Então, de que maneira fazer com que isso se torne convidativo? Talvez, no momento em que vocês estão comendo, ou no momento que vocês estão no carro, tá todo mundo dentro do carro parado ali, né, o cônjuge dirigindo, é o momento de falar, gente, estou preocupada com uma coisa. Nós somos cristãos, nós amamos Jesus, nós vamos na igreja sempre que podemos, mas nós não temos o hábito de ler a Bíblia em casa. E eu escutei lá no encontro de criação de filhos que é muito importante as crianças aprenderem a palavra de Deus e os princípios morais que Jesus ensina. Então, eu acho que nós poderíamos começar a fazer uma leitura bíblica juntos. Aliás, eu vou deixar um convite para vocês. A partir do dia 1 de novembro, eu vou começar com as minhas crianças a leitura de Provérbios, um capítulo por dia. Se você quiser, vem comigo e usa isso como pretexto. Você pode dizer que eu fiz esse convite. Então, nós vamos falar sobre isso. O arroz com feijão bem feito, ou seja, a consistência. E o tempo na aljava? O tempo na aljava está falando de um texto da palavra que você conhece, a gente já vai falar sobre ele, que é o tempo em que as nossas crianças, os nossos adolescentes ainda estão conosco, ainda estão na nossa casa. Então, nós vamos falar sobre o nosso papel como lançadores de flechas e também sobre a intencionalidade no planejamento. Nós temos que planejar, nós temos que ser firmes naquilo que a gente já definiu que é importante. Se a gente não criar agenda para aquilo que é importante, nós vamos fazer várias coisas e a gente não vai ter organização, a gente não vai chegar no objetivo de maneira mais eficiente, vamos dizer, com menos esforço, na verdade. Quando não tem planejamento, geralmente tem muito esforço. Nós podemos fazer isso de maneira excelente. Bom, para começar, então, eu quero falar a frase deste homem que eu vi, acho que semana passada ou essa semana, não tenho bem certeza, que fala que não há nada mais extraordinário do que um homem simples, uma mulher simples,
com seus filhos simples, ok? Essa frase desse cristão, que foi inclusive um defensor da fé cristã no seu tempo, ele é um escritor. Essa frase está falando a respeito do quê? De que nada, muito mirabolante precisa ser feito para que a vontade de Deus seja ensinado dentro da nossa casa. Só é necessário um homem simples, uma mulher simples e filhos simples. Uma família simples que viva um evangelho simples. E o evangelho simples fala do quê? De orar, de ter comunhão com o Senhor, de conversar quando situações acontecem dentro de casa, de não fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, de orar, de depender do Senhor, de pedir perdão quando se erra. Sim, crianças têm que ser ensinadas a pedir perdão. Você precisa sentar com a criança quando ela errar e, inclusive, dizer: filha, você ofendeu a mamãe com esse seu jeito, com essa sua palavra, com esse seu comportamento. E todas as vezes que você ofende alguém, você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão a Deus porque você pecou. Você precisa confessar o seu pecado. E você precisa pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. Você pode até mostrar um versículo para ela a respeito disso. Ou seja, está falando de uma vida simples. Criar filhos no Senhor não é uma coisa tão elaborada e cheia de planilhas. Eu gosto de planilhas porque eu gosto de organização, mas pode ser simplesmente combinados que vão todos os dias fazendo parte da rotina. Sim, tem que ter uma pessoa por trás disso, realmente organizando tudo. Eu realmente acho que sem organização a gente não chega em muito lugar. Aliás, quando eu leio, e eu estou agora lendo o livro de Números, eu vejo o quanto Deus é organizado e ele foi passando instruções extremamente precisas para que Moisés entregasse a Arão. Eu fico fascinada com o nosso Deus, porque ele é maravilhoso e o Senhor trouxe ordem ao universo, né? O Senhor criou todas as coisas de maneira muito ordenada. Então, se é esse arroz com feijão, essa simplicidade que tem que fazer parte da nossa casa, então tá, vamos falar a respeito da aljava. Você e eu, nós somos como arqueiros. Sim, nós precisamos preparar as nossas flechas. E quem são as nossas flechas? As nossas flechas são os nossos filhos. Um texto muito lindo da palavra do Senhor, que é o Salmo 127, do verso 3 ao verso 5, vai falar sobre os filhos. E olha só o que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Versículo 13 está dizendo então que os filhos vêm de Deus. É verdade. Nós não escolhemos os nossos filhos não nos escolheram, mas o Senhor nos escolheu para que nós nos encontrássemos um dia. Eles foram dados como herança para nós. Aí no versículo 4 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Pausa aí. Então, aquele que tivesse os seus filhos, esses filhos seriam nas mãos de como se fosse um guerreiro, flechas apontadas, precisas, polidas, balanceadas, afiadas para atingir o alvo. O guerreiro que usava as flechas, queridos, não apenas era o guerreiro que fazia as suas próprias flechas, mas ele contava com elas para alcançar o seu objetivo e até para se defender. Ele ia atirar em alguém que tentasse atirar nele. Veja como as flechas na mão dele eram muito importantes. E aí no versículo 5 vai dizer assim: feliz o homem que enche deles, não está falando das flechas, está falando dos filhos, né? Enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então, os filhos, eles seriam para aquele homem um presente, um galardão, uma defesa, porque se ele tivesse muitos filhos na sua mocidade, quando houvesse alguma causa para pleitear, os filhos seriam como uma defesa para eles. Agora, isso se os filhos fossem realmente flechas abençoadas, prontas para atingir o alvo. Porque se uma flecha não estiver balanceada, afiada, polida, se ela não estiver ali muito bem feita, ela não serve para nada. Então, esse texto vai dizer que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Bem, o guerreiro é você. E as flechas são os seus filhos. Então, flechas, elas chegam longe e elas perfuram. Esse é o objetivo das flechas. Só que para que elas cheguem longe e elas realmente perfurem, elas precisam ser afiadas e balanceadas. E as flechas são afiadas e balanceadas quando o guerreiro está lá produzindo a sua flecha e ele realmente se esmera em deixar afiado e deixar equilibrado.
Então, para pensar nisso, como que a gente pode balancear as nossas flechas? Como que a gente pode ajustar para que elas não venham a ir nem para um lado nem para o outro? Porque veja, uma flecha não balanceada, ela pode ser lançada. Só que se ela não estiver balanceada, ela não vai para o alvo correto. Você vai mirar, mirar, mirar e ela não chegará lá. Uma flecha balanceada é aquela que quando você mirar em um ponto, ela chegará lá. Então, eu trouxe para nós aqui três coisas que balanceiam os nossos filhos. São três pontos muito importantes que não são negociáveis, são absolutos. Quais deles são? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia quando? Ler a Bíblia na igreja? Não. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como é que a gente aprende o temor do Senhor? A gente aprende conhecendo o Senhor. Então, você precisa separar um tempo para ler a Bíblia com o seu filho. Como eu te disse, agora a gente está lendo outras coisas com as nossas meninas, mas a partir do dia 1 de novembro, toda noite antes de dormir, taca ali um episódio de um capítulo de Provérbios e a gente vai ler e orar a respeito. Isso é muito importante. É nesse momento afetivo, de presença, de participação e de comunhão com Deus que elas vão aprender do Senhor. Outra coisa que não é negociável: orar com eles e chamar eles para orar. Na minha casa, esse é um absoluto, mas na minha casa, o relativo é que eu gosto de fazer isso antes de dormir. Eu só paro para fazer qualquer tipo de oração junto com elas durante o dia, quando elas me contam uma situação, quando elas me perguntam algo, trazem um problema, aí a gente faz uma oração específica. Caso contrário, durante o dia, elas fazem as próprias orações. E por último, para balancear as suas flechas, isso é muito importante, você precisa viver a igreja junto com o seu filho. Não somente com o seu filho, também sem o seu filho. Porque, bom, deixa eu te dizer uma coisa: seu filho precisa aprender a adorar o Senhor na igreja. A igreja não é criação de homens. A igreja é o corpo de Cristo reunido. Quem inventou isso foi o Senhor. Portanto, essa coisa de se reunir com os irmãos não é invenção de homens. Mas será que todo mundo sabe entrar na igreja, adorar os louvores com intencionalidade nas letras? Será que todo mundo entende que o momento do louvor é o momento de cantar aqueles louvores como se fosse uma oração? Será que todo mundo entende que, ai, eu não gosto desse louvor, ai, por que que eles puseram esse louvor? Não é você que tem que gostar do louvor, é o Senhor. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos, até mesmo que se canta uma música na igreja que eles não gostam, bem, aquele ministro de louvor orou para escolher aquele louvor. Portanto, a gente vai confiar que aquela pessoa está tendo a comunhão dela com Deus e a gente vai adorar. E se porventura a gente não consegue adorar com aquele louvor, não é a hora de passear lá fora da igreja. É hora de dobrar o joelho no chão e começar a orar e interceder. Então, erguer as mãos na igreja, sentar-se durante o dízimo, prestar atenção na palavra, porque dízimo também é culto. Então, prestar atenção na palavra, prestar atenção quando tem alguém ministrando, se há algum testemunho, ficar sentadinho no lugar. Escute. Viver a igreja com o seu filho e sem o seu filho é muito importante. E por que eu estou dizendo isso? Que exemplo eu poderia dar para as minhas filhas se eu sempre estiver sentada no hall da igreja conversando durante o culto? Como que eu vou falar para os meus filhos que o louvor é o momento de adorar, o dízimo é o momento de adorar ao Senhor com as nossas ofertas, e a palavra é o momento de nós recebermos do Senhor uma mensagem, se durante o andamento do culto eu não estou presente? Eu não estou servindo no ministério, não estou fazendo aquilo que eu devo fazer. Então, nós precisamos viver a igreja com eles, ensinando especificamente cada uma das coisas que faz parte do culto, mas também sem eles. Quando eles estiverem ali, eles têm que nos ver adorando, orando, lendo a Bíblia, prestando atenção na palavra. Ou seja, se você quer balancear a sua flecha, você precisa fundamentar o seu filho, a sua filha, na fé. Não permitir que ele corra na igreja durante o culto. E agora eu não falo como ministério infantil, eu tô falando como mãe. Eu tinha que realmente pegar as minhas filhas e levá-las para a igreja junto com meu esposo e dizer a elas: agora é o momento de sentar, agora é o momento de não fazer barulho, agora você preste atenção. Eu precisei ensiná-las a se comportar. Inclusive a erguer as mãos para adorar, porque não é algo natural. E se você ensina, a criança aprende e fica intencional e fica mais fácil. Então, balancear as flechas tem a ver com
alinhá-las para que elas cheguem exatamente no lugar que você está mirando. Porque você, antes de querer que seus filhos sejam excelentes médicos, professores, advogados e qualquer outra profissão, pilotos de avião, você quer que eles sejam salvos. Porque Jesus Cristo está voltando. Não adianta nada você ter um filho muito bem sucedido no que tange a questão de profissão, o seu profissional, mas ele está perdido. Você vai chegar no céu e você vai sentir falta dele. Então, assim, isso é muito importante. Balancear a flecha é o mais importante. E aí, claro, tem a parte de afiar, porque a gente não quer só balancear para que ela chegue no lugar, mas a gente quer que ela esteja tão afiada que onde essa flecha tocar, onde os nossos filhos tocarem, eles realmente furem o local onde eles chegarem. Eles realmente façam a diferença. E isso, meus queridos, eu vou falar para vocês tem a ver com algumas coisas que tem que fazer parte da nossa rotina. Eu peguei somente quatro aqui. Uma delas é a leitura. Não importa se seu filho vai ler no iPad, se ele vai ler no livro, se ele vai ler em um Kindle, não importa. O seu filho precisa ler. E eu estou falando de leitura de livros bons, eu estou falando de literatura, porque existe uma parte que é a parte que a gente fundamenta a criança na fé, mas existe a outra parte. Hoje, para a nossa vergonha, nós adultos, temos lido cada vez menos. E isso é uma vergonha. Nós adultos deveríamos ser aqueles que as crianças veem segurando um livro nas mãos, ou o Kindle que seja. Mas nós deveríamos ler. Por que ler, queridos? Eu não trouxe esse dado aqui, mas ler cria sinapses, ler desenvolve imaginação, ler ajuda a criança a desacelerar, ajuda a criança até mesmo a lidar com o tédio. Você precisa realmente centrar ali e ficar prestando atenção no que está vendo. Ou seja, leitura é muito importante. Rita, como que a gente insere um hábito de leitura na vida de uma criança que não tem o hábito de ler? Bem, como tudo na nossa vida, pelo exemplo, você começa a ler você. Quando? Junto com a criança. Pegue livros menores. Se você não tem livros, você pode pegar PDFs na internet e você pode começar a ler todos os dias um livro de historinha, fino, curto. Leia antes o livro para ver se tem uma boa mensagem. Lê, pergunta se ele entendeu o que você leu e você começa a enriquecer o seu filho de cultura e vocabulário. Percebe, eu não estou falando de Bíblia agora, eu estou falando de outros livros. Você precisa afiar os seus filhos. Outras coisas, outro ponto, conversas profundas. Muitas vezes nós tendemos a ser rasos com os nossos filhos. Os nossos filhos fazem uma pergunta ou acontece uma situação diante de nós que nós podíamos aproveitar para falar com os nossos filhos sobre aquele assunto e a gente dá uma resposta curta, a gente dá uma resposta que não aprofunda. Eu incentivo você a falar com o Espírito Santo de Deus sobre isso e perguntar se você faz isso. Porque caso você faça, tá em tempo de mudar. Quando seu filho ou a sua filha trouxer um comentário para você, hoje na escola uma menina me tratou assim, assim, assim. Ao invés de você simplesmente responder, filha, não fica mais perto dessa menina então, essa menina deve ser boa gente. Você pode ir além. Você pode perguntar: e como você se sentiu quando essa menina te tratou assim? Ah, mãe, senti que ela não gostava de mim. Senti que eu não era importante. E aí você faz uma outra pergunta. E você já parou para pensar, por exemplo, qual é a opinião de Jesus sobre isso? Você acha que Jesus acha que você não é importante só porque essa menina te tratou mal, ela não gosta de você? Só porque esse grupo tem excluído você? Você está entendendo? Você vai aprofundando as conversas. Filha, e o que você acha que Jesus quer que você faça em relação a essa menina? Se seu filho ou sua filha não consegue perceber o que ele tem que fazer, você pode falar: sabe, filho, eu me lembro de determinada história assim, assim da palavra, que diz que quando um deles foi ofendido, ele foi lá e perdoou aquele que ofendeu. O próprio Jesus fez isso, né, filha? Então, você quer que a mamãe ore junto com você para te ajudar a perdoar essa pessoa? E aí você pode ajudá-la com uma oração, ou ajudá-lo com uma oração. E ainda que a instrução seja, filho, se essa pessoa, se esse menino não quer ser seu amigo, tudo bem, você não precisa ficar se humilhando atrás dele. Ele não quer a sua amizade? Vamos orar para que o Senhor prepare um amigo que goste de você de verdade. Só que agora nós vamos perdoar esse menino, porque não é legal ficar com o nosso coração sujo com mágoa, porque é pecado. Ou seja, uma conversa que você podia ter resolvido com, então não dá mais atenção para esse menino, você foi mais profundo. Você colocou Cristo nisso, você colocou um padrão legal, que é o padrão de você entender a sua própria identidade, que a nossa identidade não é marcada pelo jeito que os outros nos tratam, nós temos uma identidade em Cristo e que nós vamos perdoar os nossos ofensores como Jesus Cristo nos perdoou. Ou seja,
Assunto raso que você pegou essa conversa e, ó, aprofundou. Outra coisa que serve para afiar as suas flechas. Leve o seu filho, a sua filha a pensar no futuro. Hoje em dia, muitas profissões que dão dinheiro e exposição e glamour atraem os olhos dos nossos filhos e muitas vezes eles podem ser tentados a não querer estudar ou não querer se profissionalizar ou se aprofundar na escola. Às vezes eu escuto isso dos meus alunos: ah, isso não serve para nada, isso não vai servir para nada na minha vida. Bem, ok. Existe até um meme me dizendo: ah, a gente usa a fórmula de Bhaskara para quê mesmo? É verdade. Muitos conteúdos que nós estudamos na escola, no ensino médio, enfim, não fizeram, não vieram para o nosso dia a dia na vida. Mas, para chegarmos até aqui, eu e você sabemos que nós tivemos que ter um diploma, uma formação, uma carreira. E a vida não é apenas a respeito de fazer o que se quer. Você sabe disso. O seu filho ainda não sabe. Então você precisa ajudar ele a pensar no futuro. Olhar para as notas dele, ver qual é a disciplina que ele mais se destaca, começar a falar com ele sobre as profissões. Filho, o que que você gostaria de ser quando crescer? Ah, mãe, não sei, acho que eu quero fazer tal coisa. E de repente esse tal coisa que ele te fala é tipo assim, ficar na internet muito tempo. Ah, eu quero jogar videogame online. Ok, eu sei que isso dá dinheiro. Eu sei que dá, infelizmente. Mas tá, dá para investir a sua vida nisso? Bom, se isso for dar sucesso para o teu filho e trazer provisão um dia, ok. Mas nesse exato momento você precisa falar para ele: filho, nós precisamos pensar em uma profissão que vai trazer sustento para tua casa. Porque um dia você vai crescer, vai se casar e vai ter que pagar suas próprias contas. O que que você acha de ser médico? O que que você acha de ser advogado? O que que você acha de ser professor? O que que você gosta de fazer? Agora, você não deixa a criança só envolta nos pensamentos dela. Ao contrário, você começa a conduzi-la para fora daquela zona de conforto dela e dizer: filha, e se você fosse enfermeira? Filha, e se você fosse professora? Filha, você tem medo de ver sangue? Por que que você pensa sobre isso? E você vai levando a sua filha e o seu filho a pensar no futuro. Um dia eles vão começar a trabalhar, um dia eles farão uma faculdade, um dia eles vão construir uma família e vão ter uma família tão abençoada quanto a que vocês têm. Isso é o que eu sempre falo aqui para as crianças, que eu espero que elas tenham um casamento e uma família tão abençoada quanto nós temos aqui em casa. E por último, do que eu estou mencionando aqui, ele sempre aprende mais do que aparenta. Gente, traga conhecimento para os seus filhos. Se seu filho te fizer uma pergunta, realmente explique mais. Não estou falando de conversas profundas de sentimentos, como eu falei anteriormente. Eu estou falando de conhecimento mesmo. O seu filho é muito capaz de aprender. Então, se você tem essa veia da arte, essa veia dos experimentos, faça experimentos em casa. Se você não tem, ao menos se dedique para de vez em quando colocar um videozinho importante sobre um conteúdo interessante, mas sempre é, traga para o teu filho a mais. Sempre traga conhecimento, porque ele é muito capaz de aprender. Eu vejo pelas minhas próprias filhas, e não é de uma experiência de agora, é do passado, o quanto a Júlia e a Rebeca, elas vão se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, desenvoltas a fazer coisas que, para mim, tecnologicamente, eram impossíveis. Até hoje, muitas vezes, eu só cato o controle da televisão e dou na mão da Júlia e falo: Júlia, liga para mim lá naquele lugar. E ela vai lá e faz isso muito mais rápido, que se eu tiver que procurar, botão, cadê meu óculos, eu vou demorar mais. Então, ela já resolve para mim. Não apenas para questões tecnológicas, mas para tudo. Para uma receita, para tudo mais. Sempre ensine o seu filho. Ele aprende mais do que você pode pensar que ele é capaz de. Agora, bom, falando de tempo de aljava, nosso papel como lançadores de flechas tem a ver com nós sabemos que esse tempo que nós temos com os nossos filhos, ele é curto, e esse tempo na aljava, esse tempo em que a flecha está guardadinha, né, não foi lançada ainda, ou seja, está em casa, é o tempo de preparar o nosso filho para ser lançado. Então, o que que é uma família simples? O que que é um homem simples, uma mulher simples? É isso aqui. A nossa casa tem que ter amor. A nossa casa tem que ter abraço. A nossa casa tem que ter cheiro. A nossa casa tem que ter beijo. Muitas pessoas foram ensinadas a não abraçar. E não é porque os pais, de maneira, de repente, sistemática, disseram não abracem, mas porque eles não foram abraçados na infância. Então, essa criança que não foi abraçada na infância, de repente cresceu e se tornou um adulto, um pai que não abraça, um pai, uma mãe que não elogia. Não, a nossa casa, a gente tem que ser muito divertida. Tem que ter amor, tem que ter brincadeira, tem que ter descontração, tem que ter elogio, tem que ter ensino.
ok? Nossa casa não é só farra, não. Tem que ter também ensino para falar, filho, você tá errado. Tem que ter correção, sim. Só que a nossa casa é um lugar onde mora um homem simples, uma mulher simples e um filho simples. Mas tem que ser o melhor lugar do mundo. Tem que ser o lugar para onde o seu filho goste de voltar. Se os nossos filhos ficam apenas enfiados dentro do quarto e eles não querem estar na comunhão da sala, é porque talvez nem seja tão legal estar em comunhão. Eles estão presos nos seus aparelhos, ligados a um mundo que não é real. O real é o que está dentro de casa. E eles estão sendo influenciados por este mundo. Se nós queremos realmente aproveitar desse tempo na aljava, nós precisamos fazer com que a nossa casa seja muito legal. Precisamos fazer com que no futuro os nossos filhos possam contar para os filhos deles. Nossa, era muito gostoso. O papai e a mamãe criaram uma tradição em casa de que sexta-feira era a sexta-feira do filme. E cada sexta-feira um de nós era responsável por fazer o cardápio. Uma vez o vô fez uma pipoca, e aí o seu filho vai contar para o filho dele uma experiência que você, uma vez a avó fez uma pipoca, imagina quando teu filho estiver te chamando de vó, veja bem. Então, assim, agora é hora da gente criar as memórias para que os nossos filhos falem de nós. Nossa, eu ficava pensando, meu Deus do céu, sexta-feira é a minha vez, né? Tipo assim, de criar algo diferente. Então, assim, se as nossas casas forem lugares legais, os nossos filhos vão gostar de estar em casa. E isso depende do quê? Da mudança em nós. Se eu não sei amar, eu preciso mudar. Como adulto, eu tenho que mudar. Se eu não sei brincar, se a vida é só trabalho, trabalho, eu não me organizo para brincar. Eu não monto quebra-cabeça, eu não monto um Lego, eu não pinto desenho, eu não faço uma atividade, eu não saio para correr com meu filho, eu não faço nada com meu filho que não seja comer na mesa e corrigir da bronca nele quando ele faz alguma coisa errado. Gente, eu estou literalmente destruindo a aljava. Assim que meu filho tiver o seu emprego e ele conseguir se manter financeiramente, ele vai querer fugir de casa, porque em casa não é um ambiente legal. E aí, queridos, para o teu filho, né, para os nossos filhos se tornarem cidadãos do reino, Jesus vai ter que trazê-los de volta, só que eles vão ter passado no mundo e vivido coisas que eles não precisariam se sentissem que a aljava que eles pertencem é um lugar gostoso de viver. Então, esse tempo na aljava, eu deixei aqui por último, coloque limites, é muito importante. Porque colocar limites também é amar. Às vezes você pode confundir, ah, Rita, mas então se eu amo, significa que eu dou liberdade. Não, muitas vezes não. Esse é um conceito que tem na cabeça dos jovens. A imaturidade pensa assim, os imaturos pensam assim, que amor é ausência de limites. Você só me ama se você deixa eu fazer o que eu quero. Esse é um amor egoísta. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele, o unigênito dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Que jeito que Deus amou o mundo? Permitindo que Jesus Cristo morresse na cruz. E que jeito que Jesus foi, vamos dizer assim, completou esse amor do Pai, morrendo na cruz e sofrendo pelos nossos pecados. Portanto, o amor não tem a ver com libertinagem, tem a ver com dar, tem a ver com morrer para si mesmo. O verdadeiro amor, porque Deus é amor, o verdadeiro amor está falando sim de amar, elogiar, abraçar, beijar, mas também colocar limites. Se você ama, você corrige. Bom, o tempo na aljava também é importante, porque a flecha ela é guardada até o momento de ser enviado. Um dia seus filhos serão enviados por você. Só que enquanto isso não acontece, ela vai ser preparada, ela vai ser polida e ela vai ser protegida pelo arqueiro. Isso mesmo. Os nossos filhos, eles gostam de se sentir muitas vezes não autônomos para a responsabilidade, mas eles querem ser autônomos para aquilo que eles querem, né? Então, talvez você não saiba, talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas o seu filho precisa ser efetivamente protegido de muitas coisas. Embora o seu filho e a sua filha sejam responsáveis e muitas vezes maduros, eles não são, queridos, como você, uma pessoa que tem a vivência do mundo. Então, eles precisam ser protegidos. E uma das maneiras de proteger o seu filho é não esconder informações dele, é não mentir para ele. Se você mente, se você conta meias verdades, se você não compartilha com ele as informações que fazem parte da família, você está criando um problema. Você está fazendo, porque ele está percebendo os sinais, mas você está negando aquela informação e ele percebe que não tem consistência. Mentir não é proteger o seu filho.
Talvez tenha algumas informações que você pense, Rita, eu acho que isso ainda não é apropriado para a idade dele. Então, não há nenhum problema em você dizer, filho, nós estamos resolvendo algumas coisas como família, a mamãe e o papai estão orando por isso, nós ainda não vamos compartilhar com você, mas esteja em oração porque tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. De repente, você não quer abrir todo o problema financeiro para o seu filho, mas de maneira nenhuma você deveria deixá-lo no escuro, porque na verdade ele não está no escuro. A criança ela está muito atenta ao ambiente, ela está percebendo, seja briga dos pais, seja problemas de família no Brasil, seja uma situação de saúde de alguém. Não minta, ok? Não minta para os seus filhos. Outra coisa, muitas vezes, por conta do cansaço, da falta de tempo, nós somos tentados a não corrigir os nossos filhos em algo que está errado. Por quê? Porque vai dar trabalho. Nós estamos com pressa e a gente deixa aquilo para resolver depois e nunca resolve. Bem, eu já escutei mais de um profissional dizer assim: se você tem que corrigir seu filho, corrige na hora, que se você corrigir depois, ele não vai lembrar. Tá, eu quero te falar que isso aí é uma meia verdade. É verdade. Obviamente, o momento certo de corrigir é no momento que ele errou, ok? Ok. Só que se você não tem como corrigir aquele comportamento, ou seja, conversar com a criança sobre o ocorrido naquele momento, não significa que você deve deixar isso para nunca mais. Ao contrário, chegando em casa é o momento de conversar, é o momento de dizer. Filho, nós precisamos conversar sobre aquilo que aconteceu no shopping. Filho, nós precisamos conversar sobre aquilo que você fez com o seu amiguinho quando você estava irritado. Então, não apoie algo que seu filho está fazendo só porque dá trabalho para ensinar, ok? Porque quando você faz isso, quando você deixa de corrigir um comportamento errado, você dá terreno para o inimigo, ok? Você vê o seu filho sendo egoísta, você vê o seu filho mentindo, você vê o seu filho tirando vantagem, você vê o seu filho sendo intrometido e você não faz nada. Se você não faz nada, nós temos um problema. Existem crianças que elas acham que elas podem abrir portas, mexer nas coisas dos outros, pegar aquilo que elas querem. Existem crianças que não pedem com licença, existem crianças que não pedem, não dizem me desculpe quando elas erram. E a gente vê esses comportamentos dentro do meio cristão. Eu não falo isso para acusar, eu falo isso para nos conscientizar. Será que os nossos filhos têm sido ensinados a dizer, por favor, obrigado, me desculpe? Dá trabalho ensinar isso? Dá. A gente ensina isso no Ministério Infantil? Sim, mas é muito importante que você também faça isso em casa. Na verdade, nós não somos aqueles que vão ensinar, porque a gente fica muito pouquinho com as crianças. A gente vai reforçar o que vocês ensinarem em casa. E por último, nesse slide, proteja ele, porque você tem que proteger. Proteja ele daquilo que significa perigo para ele. Sim, tem coisas que ele não sabe que é um perigo. Prepare eles para os desafios reais do mundo. Queridos, se o seu filho nunca foi desprezado num grupo de amigos, é muito provável que um dia ele passe por isso. Se seu filho nunca foi deixado de lado em alguma coisa que todo mundo foi convidado, um dia ele vai passar por isso. E você precisa estar preparado para falar com ele de uma maneira cristã. Imagina só, seu filho não é convidado para uma festa de aniversário. E aí você, querendo defender, querendo proteger os sentimentos dele, fala assim: "Ah, não, mas esse menino é chato, esse menino nem é teu amigo, né? Não se preocupa, não. Também a mamãe faz uma festa para você e quando fizer a festa para você, a gente não convida ele." Olha que lindo esse exemplo. A mãe ou o pai acha que está fazendo um grande serviço, porque está ensinando a criança a pagar o mal com o mal, né? Não, ele não te convidou, a gente também não convida ele. Então a gente está ensinando a criança a pagar o mal com o mal, tá falando mal do menino, dizendo que o menino nem é tudo aquilo, e enfim, a gente distorce a coisa. Pera, se não é assim que resolve, Rita, que jeito que a gente resolve? Bem, primeiro a gente vai ter que dizer para o nosso filho assim: filho, eu sinto muito porque esse menino não convidou você para a festa. Eu também achei que vocês tivessem uma boa amizade, mas se ele teve esse comportamento, talvez isso mostre que ele até goste de você, mas você não está entre os amigos preferidos dele. E tudo bem, filho. Eu sei que dói um pouquinho no nosso coração quando a gente não é o amigo preferido, mas a gente precisa entender que as pessoas têm o direito de escolher quem elas querem perto. Você sabia que Jesus, ele tinha 12 apóstolos, mas geralmente quando ele ia para alguns lugares, ele chamava Pedro, Tiago e João para ir com ele? Os outros 9, eles eram discípulos, mas não estavam sempre perto de Jesus.
como por exemplo na Transfiguração. E eles continuaram seguindo a Cristo apesar disso. Alguns morreram, foram mártires por causa de Jesus, mesmo não sendo do grupo dos três. Então eu quero dizer para você, filho, que Jesus te ama, a mamãe e o papai amam você, e que se não te convidaram e seu coração está doído por causa disso, eu queria te ajudar a perdoar o seu amigo. E você pode tratá-lo como colega, não fique, você não precisa ficar tentando conquistar a amizade dele como se você tivesse que ficar implorando para ser amado, mas você vai tratar ele normal, filho, porque é isso que nós cristãos fazemos, a gente perdoa aqueles que nos fazem mal. É o que Jesus nos ensinou. Quer que a mamãe te ajude com uma oração para perdoar o seu amigo? É assim que se conserta um problema desse. Então, proteja ele daquilo que ele nem sabe que é um perigo. Você precisa ensiná-lo. Eu dei esse exemplo, mas é lógico que a gente poderia falar de outros problemas, como, por exemplo, a internet, o YouTube. Crianças não deveriam ficar no YouTube. Mesmo o YouTube Kids, ele é um problema. É necessário supervisão. Aquelas famílias que fazem a opção de deixar os filhos ter tela, precisam estar muito próximos. Por quê, queridos? Porque a internet, o algoritmo, traz algumas coisas que muitas vezes não têm exatamente relação com a faixa etária dos nossos filhos, apesar de nós termos colocado isso lá no dispositivo. Então, cuide do seu filho, supervisione de muito perto, porque o perigo, meus queridos, é real. Nós temos 15 minutos para terminar e estamos caminhando para o fim. Fique comigo aí só mais um pouquinho. Então, o nosso papel como lançadores de flechas é corrigir o coração, mais do que proibir uma conduta, entendeu? Não adianta a gente falar para a criança, não faça mais isso. Ok, isso é importante. A gente precisa dizer para ela que aquela conduta que ela está tendo gritar no momento inapropriado, querer correr num lugar que não é de correr, ser uma criança que mexe nas coisas quando vai na casa dos outros. Ok, tem uma conduta que ela precisa ser corrigida. Só que mais do que proibir uma conduta, né, interromper você quando você está conversando com outro adulto, você precisa corrigir o coração. Porque o pecado ou a atitude errada, queridos, é só o que está aparente. O problema está atrás. Então, se por exemplo, vou pegar um exemplo de adulto, um adulto fofoqueiro, tá? Essa é a conduta do adulto fofoqueiro. Ele fica pegando informações e transportando de um lado para o outro. Eu poderia falar para esse adulto: pare de fofocar, que é pecado. É verdade. Só que eu falar para ele parar de pecar resolve o problema? Ok, resolve a aparência, mas o motivo pelo qual ele fofoca está dentro do coração. Será que essa pessoa se sente pouco amada, pouco valiosa, então ela imprime o seu valor quando ela vai falar das coisas dos outros, das vidas dos outros, porque daí as pessoas param para dar atenção para ela, porque aquilo que ela está falando é fofoca e é interessante? Será que ela só consegue ser ouvida e amada, se sentir amada, quando está falando da vida alheia? Porque, na verdade, quando ela não tem essa informação para levar para os outros, ela não tem atenção de ninguém. Então, ela precisa ser curada na identidade dela para entender que ela é amada primeiramente pelo Senhor Deus. E as pessoas que se relacionam com ela apenas para informar-se da vida alheia, na verdade não amam ela. Então, você está entendendo? A atitude errada do teu filho, por exemplo, de não se submeter a uma direção muito, muito precisa que você deu, quando ele fica com seu coração rebelde e não quer te obedecer, está falando de algo que está por trás. E a gente vai ter um episódio para falar apenas de. Só um minuto, queridos, por favor. Um instante, por gentileza. Só um momento. Me perdoe, queridos. Família é prioridade, amém? Pode ser uma emergência, então eu preciso sempre atender. Me perdoe. Se for emergência, realmente vai retornar.
Muito bem. Então, corrigir o coração é mais importante do que corrigir uma conduta, porque se, por exemplo, um filho não está obedecendo você, o que está por trás disso? Onde é que a rebeldia entrou no coração dele e fez com que ele achasse que ele pode desobedecer uma direção de uma pessoa que foi posta por Deus na vida dele? Porque a base da obediência dos nossos filhos a nós é a base bíblica. É o fato de que Deus nos colocou como autoridade sobre a vida deles. Quando eles se rebelam contra nós, eles estão se rebelando contra Deus. Se um filho grita com você, se um filho joga as coisas no chão, se o filho bate a porta na sua cara, papai e mamãe, a gente precisa cuidar desse coração, porque se ele não obedece você, ele está caminhando para uma direção que vai dizer para mim que ele não vai obedecer a Deus também. Ou ele vai passar por um vale muito puxado, muito difícil, em que ele vai ser quebrado como vaso e o oleiro vai fazer de novo. Mas ele poderia evitar isso se ele tivesse aprendido isso em casa. Uma outra coisa, e nós já estamos caminhando realmente para o fim, é necessário ouvir a criança. Gente, deixa ela explicar os seus motivos. E então você corrige o entendimento da criança. Você vai explicar para ela aquilo que ela não tinha compreendido. Por favor, escute os seus filhos. Às vezes, quando a criança começa a dar as razões dela para uma coisa que ela fez errado, ela começa a falar uma coisa que a gente não concorda. E o nosso ímpeto é de já querer cortar a criança e corrigir ela e dizer que está errado. Não faça assim. Respira. Se for necessário, põe a mão assim na boca, assim, ó. Segura a tua própria boca e escute a criança. Preste atenção naquilo que ela está falando. Não deixe o seu pensamento já começar a pensar na resposta. Realmente peça ao Espírito Santo, Deus, por que que meu filho está falando isso, Senhor? O que que ele não entendeu? Deus, me mostra o que eu preciso ensiná-lo. E então, você vai corrigir o entendimento. Porque correção, e a gente vai ter um episódio para falar disso, não é violência física, gente, mas é o ensino de que toda a decisão que o teu filho tomar trará consequências. E isso é para a vida. Não tem a ver com ele ficar de castigo ou grounded, né? Ah, vai ficar sem tempo de tela. Ah, vai ficar sem tal coisa, porque ele desobedeceu. Mas tem a ver com toda uma conversa que é feita a respeito daquela situação. Porque o castigo não muda o coração. O que muda o coração é o arrependimento. E o que traz arrependimento é a compreensão da verdade. E a verdade é Cristo. Para cada ato de desobediência, há uma verdade de Cristo que faltou ali. E essa verdade tem que ser trazida para os nossos filhos, ok? E agora sim, por último, faltam poucos minutinhos para terminar nossa reunião. Eu vou compartilhar com você. Deixa eu stop sharing aqui. Eu vou compartilhar com vocês um modelo de rotina que não é um modelo para vocês seguirem. É só o meu modelo, é o modelo que a gente faz aqui em casa com as crianças. E eu agradeço porque outros pais compartilharam comigo o modelo. Eu fiquei muito feliz. E o meu modelo não é perfeito, mas é o que funciona para minha filha de 11 anos, de 13 anos. E elas fazem a gestão do horário delas, da vida delas, de coisas que elas precisam dar conta e ser responsáveis. Então, vamos lá. Nesses últimos 5 minutos, quero falar sobre a minha rotina com vocês. Uma das coisas que nós estabelecemos tem que acordar cedo durante a semana, cada uma acorda num horário, mas sábados e domingos, gente, tá liberado. Aqui em casa a gente não. Ok, a gente às vezes acorda ali perto das 10, 11 horas, está passando muito do horário, mas a gente deixa dormir até tarde porque eles merecem, eles são crianças, já tem muitas atribuições durante a semana, então final de semana, relax. Quando acorda, eu quero que eles façam a sua primeira oração. Pode ser até na cama ainda. Mas essa primeira oração, ó, tá aqui embaixo, é uma oração em que eles vão agradecer a Deus pela noite de sono e pedir proteção para o dia. Sim, conforme eles vão fazendo as coisas, perceba que tem aqui os boxezinhos debaixo dos dias, né? Eles devem colocar um check. Então, se eles fazem alguma coisa, eles vão simplesmente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Poxa, eu acordei, eu fiz a minha primeira oração, eu fui para o banheiro, e aqui, para você ver como eu gosto de fazer as coisas de maneira um pouquinho mais detalhada, a hora de ir ao banheiro, tem que usar o banheiro, tem que escovar os dentes, tem que lavar o rosto, tem que passar protetor solar e tem que passar creme hidratante nas pernas e cotovelos, porque eu não quero ninguém com cotovelo seco e nem com a perna que dá para desenhar. Então aqui em casa, esse é um relativo, mas dentro de um absoluto. Tem que ser, tem que acontecer. Dobrar pijama, tomar café,
pegar o lanche, a garrafa d'água, cuidar do porquinho da Índia, porque a gente tem um porquinho da Índia, se despedir da mamãe. Ninguém vai embora sem me beijar. Sabe por quê? A gente tá tão atribulado na correria da vida que pode correr o risco das crianças começarem a ir embora de casa sem beijar a mãe, sem beijar o pai, sem falar tchau. O momento que elas me beijam é o momento que eu abençoo elas. Eu falo, Deus abençoe, que você vá bem na escola hoje, que você lembre o que você estudou, que você vá bem na prova. E se não vem me dar um beijo, não, não, tá errado. Então eu coloquei aqui na rotina. Se não coloca o check porque não beijou a mamãe, tá errado. Então, prestar atenção na escola, pedir ajuda em situações de risco. Todos os dias elas me falam: aconteceu alguma coisa na escola? Teve bullying? Teve isso? Teve aquilo? Eu pergunto, claro, porque às vezes não aconteceu com elas, mas aconteceu com alguém. E outra, não se envolva em fofocas. Não quero saber você com briga e com problema. Se você tem alguma situação que está acontecendo entre as amigas, porque eu tenho duas meninas, não se envolva nisso. Deixe bem claro que você não compactua com isso, né? Quando chega em casa de volta, deixar a mochila e os calçados no lugar, lavar as mãos. Por quê? Porque as crianças chegam com fome em casa, gente. Eles querem entrar correndo porta dentro e ir só pondo aquela mão de escola em tudo. Então tem uma regra mesmo. Deixa, tirou o calçado, tirou a mochila, rapa pro banheiro, lava essa mão e aí você pode viver a vida aqui dentro. Tomar o lanche, e aí elas fazem a oração 2, que é agradecer porque tem o que comer. Aí, então, se você preparou um lanche diferente e deixou bagunça na pia, guarda tudo no lugar, põe o que tá sujo na pia, descansa, aí sim, tem que ler a Bíblia. Eu vou te ensinar uma coisa, faltam 4 minutos, mas eu quero ensinar essa última coisa para vocês. Como que eu monitoro a leitura bíblica das minhas filhas? Tem a leitura que eu faço com elas? Ok, nós vamos ter isso à noite. Mas existe uma leitura que é delas, que é o devocional delas. Então elas precisam fazer o quê? Sentar com a Bíblia e ler. Só que eu tô trabalhando, eu tô dando aula. O Daniel tá trabalhando, ele tá fora de casa. Então, como é que essa leitura vai funcionar? Como é que eu vou saber se elas realmente leram? Nós temos um grupo de WhatsApp da família. Então, elas enviam as leituras bíblicas, os áudios delas lendo, os vídeos delas lendo para mim. Então, eu tenho isso registrado. Eu sei que elas leram. Eu posso ouvir a voz delas não apenas agora, mas daqui a alguns anos eu vou ter acesso a esses vídeos, esses áudios da voz dela de criança lendo a palavra do Senhor. E assim é um jeito de eu monitorar se elas leram. E também que livros estão lendo, porque elas também têm que ler livros. Bom, enfim, tomar banho, deixar o uniforme separado para o dia seguinte, e aí então é o momento da oração número 3, que é a oração que a gente faz todo mundo junto, com a leitura da palavra, e idealmente tentamos dormir entre 8h30 e 9 horas. Idealmente, porque, por exemplo, ontem à noite que eu dei esse mesmo curso, só que ontem com meu esposo à noite, obviamente não fomos dormir às 9. Porque terminei o curso às 9, até colocá-las na cama foi uma glória, foi mais tarde. Mas assim, a gente tenta não deixar as crianças dormir muito tarde, porque aqui em casa a gente sente o impacto de que quando elas vão dormir mais tarde, elas realmente têm muita dificuldade para acordar. Levantar, elas levantam porque tem que obedecer, mas não é fácil. Ok? Então nós vamos parando por aqui. E se você tiver, meu Deus do céu, um momento, só um instante, por favor. Glória a Deus. É família, tá bom, gente? Por isso eu precisei atender. Então, como eu estava dizendo, eu quero orar juntamente com você e eu agradeço pela sua presença. E eu espero que tudo que nós conversamos aqui sirva ou para você olhar e pensar, não faz sentido para mim, ou que realmente traga para você um insight e você pensa, uau, eu quero colocar isso na minha rotina, vai ser uma bênção. Eu vou orar para nós terminarmos. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo aqui juntos. Senhor, o Senhor sabe, e eu espero que os teus filhos entendam e que as pessoas que forem assistir essas gravações também entendam, Senhor, que a nossa intenção, Pai, não é falar como se nós fôssemos os donos da verdade, Senhor, mas com muito temor, Deus, o que nós queremos juntos aqui como famílias, Pai, é realmente pensar a educação dos nossos filhos de uma maneira que traga a tua presença e a clareza das situações para dentro da nossa casa, Pai, para que eles aprendam como adultos, Deus, a responder às lutas, às dificuldades, ao dia a dia, de maneira que o Senhor se agrada, Pai. Então, Pai amado, por favor, nos ajuda, muda em nós, Pai, muda na nossa família aquilo que precisa mudar, Senhor, para que a gente possa ser um lar onde há o amor e onde há, Senhor, a tua verdade, os teus princípios, a tua direção.
Fala conosco, Senhor. Fala com cada um que vai assistir esta gravação depois, com aqueles que estão aqui. Se for acontecer uma conversa entre os cônjuges, Deus, que seja em paz, que seja com tranquilidade, que em nome de Jesus, Pai, não tenha tristeza, não tenha briga, Senhor, mas que haja, na verdade, unidade, Senhor, unidade dentro dos lares, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito vocês em nome de Jesus. Obrigada pela presença e